Boa tarde. Você poderia dizer seu nome? Bom, meu nome é Josué Frota, né? Onde e quando você nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro, Carioca da Gema, em 1995. Qual a sua profissão? No momento, estou fazendo uma entrevista de emprego, estou desempregado. Sim. Qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Esse livro aqui, chamado Odisseia, que é lindo, né? Que é o retorno do Ulisses depois da Guerra de Troia, né? E ele mexeu muito comigo, né? Ele é um herói muito interessante, né? O Ulisses. Então é muito lúdico, né? O Homero é um cara que escreveu, um homem que escreveu muito bem. E é isso, né? Esse foi o meu primeiro livro. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos quando eu li esse livro. Eu fiquei maravilhado, eu comecei a estudar mitologia grega. Né? Então, podemos dizer que você passou a se interessar mais pela leitura depois deste livro? Sim, sim. Ele modificou a minha vida. Bom, e a leitura, então, trouxe mudanças na sua maneira assim, de pensar, de Sem viver? dúvida nenhuma. Tanto ética quanto moral, seja de interpretação do mundo, de como viver, como conduzir a minha vida. Os livros foram grandes amigos nesse momento. Quando criança, você costumava ou gostava de ler? Quando eu era criança, eu não lia nada. Eu só ficava brincando e vivia minhas aventuras lá. Eu tinha uma imaginação muito fértil. E eu era obrigado a ler para minha avó, né, que falava latim, falava um monte de coisa, mas eu não dava bola para isso, assim, nunca dava certo. E alguém lia para você quando criança? Sim, a minha mãe lia Gatinho Félix para mim, ela lia algumas histórias, assim, eu gostava muito, né, das histórias que ela contava. E costumava ler assim na hora de dormir? Onde costumava? Sim, às vezes na hora de dormir, às vezes só como uma atividade lúdica minha do dia, passatempo, né? Por aí. Mas normalmente em que momento do dia? Pela manhã, tarde? Pela manhã, pela tarde, quando não tinha nada para fazer. E na hora de dormir também, ela cantava umas historinhas pra gente. Minha mãe era uma pessoa já foi muito leitora também, então. E onde sua mãe obtinha esses livros? Pegava em alguma biblioteca? Ela comprava, ela tinha da família dela também, que eram de pessoas bem. Meu pai já não lia tanto quanto minha mãe, mas minha mãe lia bastante. E você saberia dizer por que na infância você assim, não se interessava tanto por leitura? Eu acho que essa pergunta é difícil. Eu acho que falta de incentivo, né? Eu acho que não foi falta de incentivo. Eu acho que não nascemos com a natureza de leitura, né? Darwinisticamente falando. Então a criança é mais difícil uma criança ler, assim, sabe? Por mais que me dessem livros de presente, livros de criança, eu até lia. Eu aprendi a ler, inclusive, sozinho, lendo livros assim, mas era raro, eu preferia sair, preferia subir em árvores e etc e tal. Entendeu? E na sua casa tinha muitos livros? Na minha casa tinha muitos livros. E geralmente eles ficavam onde? Ficavam em estante. E na adolescência, você se interessou mais por leitura? Na adolescência, na pré-adolescência, como eu falei, com 13 anos eu já para pré-adolescência eu comecei com Odisseia. Aí depois eu conheci o Mundo de Sofia, de Jocelyn Garvey, que me deu a vontade de ler O Dia do Coringa dele, que modificou muito assim a maneira de pensar. Foi uma introdução à filosofia, né? Foi muito interessante. E hoje, atualmente, que tipo de livro você costuma ler? Bom, eu gosto de O Vermelho e Negro de Stendhal, né, um romance de um francês. Eu gosto de ler romances, eu gosto de Clarice Lispector, né, eu gosto de assim, livros como... estou puxando mais para a literatura, estou abandonando um pouco os livros filosóficos, né. E geralmente, quantos você calcula assim que chega a ler por mês? Não entendi. Durante um mês, quantos livros normalmente você lê? Pode ir 20 livros, né? Que aí... E você adquire como? Consultando
A biblioteca. Às vezes, quando tenho dinheiro, eu compro livros, né? E às vezes a biblioteca ajuda muito, né? Eu tenho 3 bibliotecas que eu conheço, que eu frequento, né? Quais são essas? A biblioteca do Centro de Niterói, que eu esqueci o nome, essa daqui do Barreto, né? E uma que fica próximo ao Lago Fonseca. Onde e a que horas do dia você costuma ler? Assim, em que lugar da sua casa? De preferência quando todas as tarefas de casa ou seja, a busca de trabalho sejam concluídas. Finalmente eu me dou tipo, as primeiras obrigações, depois o prazer, né? Ou o estudo, né? Que o livro às vezes pode ser um estudo também. E você costuma ler mais para estudo ou para lazer? Antigamente eu lia muito para estudo. E isso é muito, altera muito, assim. Às vezes eu estou olhando para estudo, às vezes estou olhando por prazer. Né? É muito... depende muito. E dos últimos meses, quais as leituras que te marcaram mais? Bom, esse aqui, o Nascimento da Tragédia, de Nietzsche. Esse Nascimento da Tragédia, vou resumir um pouquinho ele. Ele é uma crítica ao homem teórico, como Sócrates, e a favor do homem instintivo, né? O Nascimento da Tragédia, o que é uma tragédia? Na época de Sófocles, de Eurípides, ele fala que só houve um momento da história em que fomos corajosos e inteligentes, que é quando a gente encarava a nossa condição trágica. E que é uma tragédia? Quando você faz tudo para dar certo e no final das contas dá tudo errado, né? Isso é uma tragédia. Então, as peças gregas não era aquela bobeira pão e circo, mas era uma coisa que te sensibilizava e intensificava a sua vida, porque você percebia o quanto você é frágil, né? E o Crime e Castigo, de Dostoiévski, eu não vou contar toda a história porque temos pouco tempo, mas ele modificou muito a minha maneira de pensar, né? Você vai lendo ele, você vai ficando do lado do criminoso, é muito interessante. Depois do processo do Kafka, né? Ele é um grande escritor, né? Eu já não sou a favor da pena de morte, ou seja, isso alterou um pouco a maneira de pensar eticamente, entendeu? É isso, esses 3 livros que eu mencionei foram os que mais me marcaram, assim, mais me pesaram. Assim. Por que você lê frequentemente? Você já pensou sobre isso? Antes, eu lia por vontade de conhecimento, de busca da verdade. Hoje eu leio por prazer ou quando é um tema científico, assim, tipo um livro de ciências, etc., para melhorar a minha condição. Você se vê como leitor? Sim, se classifica? Eu não consigo passar um dia sem ler um texto. Você tem assim, o hábito de reler alguns livros? Depois de ler, você volta? Sim, depois, e muitas vezes eu tenho um esclarecimento melhor do que eu estou lendo. Principalmente quando livros difíceis, como esses que eu mencionei, às vezes eu não peguei, assim, eu não entendi perfeitamente, entendeu? Então a gente precisa de um repertório para poder entender. E já ocorreu assim do livro te levantar algumas questões que você depois fica pensando e sente necessidade de voltar ao livro para rever? Já aconteceu isso? Claro que sim, já tive. Tem livros que me fizeram ficar um turbilhão de energia, assim, ficar tonto, assim, sabe? Tem livro que fez eu pensar assim, que modificou mesmo o meu eu, né? A construção do meu eu. Nós não nascemos com essência, né? Mas é mais ou menos isso. O livro ele te transforma, né? Eu tomei golpes de martelo do filósofo alemão Nietzsche, ou do golpes da Clarice, etc. Todos eles me influenciaram muito, né? E atualmente você prefere mais autores clássicos? Os clássicos. Modernos ou novos? Ela está perguntando, eu já respondo logo os clássicos. Porque primeiro a gente tem que pegar, né, aquilo que a gente sabe que vai ser bom pra gente. Depois, mas não sou nada contra pessoas que leem escritores anônimos, cotidianos, também é bom, também faz bem, né? Ler sempre faz bem, qualquer tipo de livro. Mas eu prefiro os clássicos. Você percebeu que eu mencionei grandes clássicos aqui.
Nas suas práticas de leitura, você lê sempre um livro de cada vez ou costuma ler 2, 3 livros ao mesmo tempo? Já teve épocas que eu lia 5 livros num dia só, mas agora eu só leio um livro por dia por causa das tarefas que obrigam, que infelizmente na nossa vida a gente não vai poder ler todos os livros do mundo, né? A gente é meio limitado em relação a isso, né? Lamentavelmente. E você já releu alguns livros, né? E quando você faz uma releitura, você nota a diferença de compreensão? Sem dúvida nenhuma, principalmente quando os livros são tão difíceis quanto esses que eu mencionei. É isso. Sim. Você incentiva assim seus familiares, seus amigos a praticar a leitura, recomenda livros para eles? Eu recomendo. Nem sempre dá certo, mas eu sempre eu cito, né? Acabo não conseguindo, porque depois de tanta influência eu acabo tendo que citar o Elogio da Loucura de Roterdã, que eu gosto muito. Eu acabo citando numa conversa e acaba sendo um pouco inconveniente, né? Então eu evito ficar tentando. Eu às vezes tento influenciar a pessoa a ler livros, mas só quando o assunto é esse. Mas quando o assunto não é, eu falo de coisas normais, cotidianas. E você gosta também de escrever? Gosto de escrever, sim. Estou começando isso recentemente. Depois de tantas ideias, agora eu quero criar minha própria ideia, pensar o meu próprio livro, pensar com a própria cabeça, né? Não pensar só com a cabeça dos outros, isso é importante também. E você tem assim a preferência por algum gênero literário, poesia, romance, crônica? Quando você escreve, você costuma já escrever um modernismo no ponto da literatura, modernismo do ponto de vista filosófico, irracionalismo, né? Filósofos irracionalistas, materialistas, né? Assim, então não, varia muito. Eu estou pensando assim, em relação, isso aí seria temática, mas se você, quando escreve, qual é seu estilo? Você gosta de escrever poesia, você gosta de escrever romance, ou você gosta de fazer um artigo científico? Sim, eu gosto de escrever poesia, né? E gosto de tentar fazer um manual de esclarecimento das experiências que eu tive e passar para uma pessoa. Quem sabe meus netos, meus filhos. Né? Não necessariamente que eu queira publicar, mas o que eu escrevo, eu tenho um autor romeno missionário que fala: escreve tudo o que você não teria coragem de falar. Entendeu? E eu escrevo isso intensamente. Assim. Aí não quer dizer que só os grandes pensadores podem escrever, mas as pessoas comuns também podem escrever, e escrever é muito terapêutico, eu recomendo para todo mundo. Você notou que a prática da leitura trouxe melhorias para a sua escrita ou não fez diferença? É muito relativo, porque quando você já está muito acostumado a ler, você já não lê. Você pega a frase inteira, você pega o livro e você capta quase que a frase inteira, então atropela um pouco. O que mais exercita a sua escrita, o livro ajuda, cara, ler sem dúvida ajuda bastante, mas o que mais exercita é escrever, porque aí você vai se perguntar como é que é essa palavra, aí você vai exercitar. Não que ler não faça diferença, faz sim, toda a diferença. Então, de certa forma, houve algum ganho no domínio da escrita, nem que seja assim do vocabulário, uma ampliação de vocabulário. Sim, você acaba tendo aquela palavra que você não conhece, você vai lá e pesquisa no dicionário e tal, né? Então vai melhorando o seu repertório. Seria isso. Machado de Assis, por exemplo, é um deles que ajuda bastante. Um Enem, alguma coisa assim. Qual seria seu escritor preferido? Meu escritor preferido, sou apaixonado desde novo, é o Nietzsche, né? O filósofo alemão. Ele foi uma minha primeira paixão, né? Depois de Dostoiévski, que é o... Então, realmente, é o filósofo alemão. Muito obrigada por sua valiosa colaboração. Nada, que isso. Foi muito gratificante para a gente conhecer um pouco das suas práticas de leitura e que a gente vê que são bem extensas, né? Sim, muito obrigada.